Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez a gente vai estudar o capítulo 5 do livro Boa Nova, que tem como título Os Discípulos. E o Humberto de Campos, ele inicia situando geograficamente o local onde Jesus costumava fazer as suas preleções, a maior parte das vezes, que era nas proximidades de Cafarnaum, um pequeno vilarejo às margens do Tiberíades. Depois disso, o Humberto de Campos nomeia os 12 discípulos. São eles Pedro, André, Felipe, Tiago Maior, João, Levi, que depois vem assumir o nome de Mateus, Tadeu, Tiago Menor, Tomé, Bartolomeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Bom, dito isso, o que vai acontecer na sequência? O Humberto de Campos, ele começa a falar que nem sempre esses discípulos se relacionavam pacificamente. De vez em quando havia uma discussão, um desentendimento entre eles, e por motivo muito fútil. Por exemplo, abre aspas para o Humberto de Campos. O reduzido número de companheiros do Messias experimentou a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequenas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Ou, de outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do evangelho. Então, olha só, né? Os discípulos tinham esse lado humano, como todos nós. Às vezes eles brigavam, né? Mas o Humberto de Campos frisa que foi a princípio, quer dizer, no convívio com Jesus, no passar do tempo, eles conseguiram entrar num processo de harmonia. E isso era importante porque, afinal de contas, eles seriam os divulgadores da palavra de Jesus. Como que eles podiam fazer isso se desentendendo? Agora, por que eles se desentendiam? Isso é uma questão importante. Primeiro, porque eles primeiro eram discussões inúteis, quer dizer, não levava absolutamente nada. O primeiro motivo de contenda era quem seria o maior, ou seja, a ambição, a vaidade. E segundo, qual deles teria maior conhecimento do Evangelho? Olha a competitividade, né? Mas felizmente Jesus intercedia, interferia naquela discussão e a paz voltava a reinar entre eles. Bom, depois, na sequência, o Humberto de Campos, ele vai falar que muitas vezes ele se reunia na casa de Simão Pedro, onde ele ministrava as primeiras instruções referentes ao apostolado. Então aqui a gente já vê que essas instruções referentes ao apostolado não era a céu aberto. Por quê? Porque era direcionada a esses 12 apóstolos. E aí abre aspas novamente para Humberto de Campos. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar, ou seja, colocar em prática. E aqui, nessa frase do Humberto de Campos, me chama a atenção quando ele fala assim, que o Messias aclaravam as normas de ação. A palavra aclarar não está à toa no texto, na minha opinião, porque você vai aclarar aquilo que ficou em dúvida. Então eu imagino que muitos dos ensinos de Jesus, ele precisava voltar para tirar as dúvidas dos apóstolos. Então, me parece que é bem pertinente essa interpretação que eu dou a esse texto. Bom, aí vem as orientações de Jesus, que é a outra parte do texto, que é bem longa e por isso eu não vou ler ou falar de todas as orientações, vou falar apenas
de algumas. Por exemplo, é nessa parte do texto que Jesus orienta os discípulos que escolhessem a porta estreita, não a porta larga. E outra coisa que eu queria mencionar é que todas essas orientações, de uma forma ou de outra, elas cabem para nós, no nosso cotidiano. Por exemplo, essa questão da porta larga ou a porta estreita fala das dificuldades da vida. Muitas vezes a gente, por comodismo ou por interesse pessoal pouco nobre, nós escolhemos a porta larga. O que é a porta larga? Larga, aquela que não exige de nós nenhum esforço. Mas, em compensação, essa porta larga também não contribui para o nosso crescimento. Então, Jesus fala, olha, prefira a porta estreita, porque a porta estreita é a que traz menos tentação, mas também é aquela que faz com que a gente cresça mais. Outra orientação de Jesus é que ele fala para os discípulos ajudarem os menos favorecidos, os doentes, né? Os que estavam em situação de penúria, que eles fossem misericordiosos, é a outra orientação. Ele também fala que os discípulos não deviam se preocupar com o supérfluo, que eles deviam se deter no essencial, e também que eles não só divulgassem a palavra, mas que também providenciassem para o próprio sustento, ou seja, eles deviam também trabalhar. Jesus fala sobre a dificuldade que muitas vezes teriam ao penetrar as casas aonde eles fossem pregar o evangelho, e que essas casas ou essas cidades, se elas renegassem ou não recebessem bem os discípulos, que eles simplesmente abandonassem, fossem para a próxima casa ou a próxima vila ou cidade. Não valeria a pena eles ficarem insistindo em quem ou com quem não desejassem ouvir o que eles tinham a dizer. Veja, depois também é nessa fase que Humberto de Campos fala que os discípulos deviam ter a simplicidade das pombas, mas a prudência das serpentes. Olha como isso também é importante para nós, porque a gente tem que ter ciência de que a humanidade ainda não é perfeita. E os discípulos tinham que ter isso em mente. Eles iam se deparar com pessoas más, com pessoas maliciosas, com pessoas que iam querer enredá-los. E a prudência seria um fator fundamental. Mas também que eles não deviam duvidar de tudo. Eles deviam ter a simplicidade das serpentes, coração aberto. Então, esse equilíbrio no relacionamento, muito importante. Bom, Jesus também os orienta a que eles seriam perseguidos, seriam humilhados, seriam caluniados, como o próprio Jesus foi. E que eles não deveriam guardar rancor em decorrência disso. Por quê? Isso faz parte de todos aqueles que dão uma guinada na vida. Isso acontece conosco também. Quando nós fazemos uma opção que vai de encontro, quer dizer, que se choca com aquilo com que as pessoas com quem a gente vinha se relacionando, essas pessoas não concordam com a nossa opção, é comum que as pessoas nos agridam. Mas se a gente tem certeza da nossa opção, se a gente está com absoluta consciência de que a nossa opção é a melhor, a gente passa, deixa para lá o que ficou para trás. Agora, né, com essa nova opção, nós nos tornamos outra pessoa. E Jesus fala para os discípulos isso, em outras palavras. Bom, então é longo o texto e agora eu vou passar para a terceira parte do texto, que eu considero assim muito importante, que é o diálogo que Jesus tem com Judas Iscariotes. Então não vamos nos esquecer que Judas Iscariotes é aquele personagem que traz Jesus. E Judas era um homem pragmático, ele era um pequeno negociante.
Então, como pequeno negociante, ele tinha preocupação com o dinheiro, ele tinha preocupação em como que a gente vai divulgar a palavra, né, os ensinos de Jesus, sem dinheiro. E é justamente isso que Judas vai falar com Jesus. E ele diz assim: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Olha a preocupação de Judas. E Jesus responde então: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro, quer dizer, se você sabe lidar com o dinheiro, ele é um instrumento útil, mas nunca será tudo. Quer dizer, o dinheiro não é tudo na vida. Porque acima dos tesouros perecíveis, quer dizer, o dinheiro passa, né? Está o amor com os seus infinitos recursos. Então, essa é a primeira resposta que Jesus dá para o Judas para que a ficha caia na cabeça dele. E isso está acontecendo em meio aos demais discípulos. E Jesus então faz uma pausa e continua dizendo assim: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, Jesus não tinha dinheiro, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai no espírito das criaturas. Então Jesus entende que a preocupação do Judas, embora ele tivesse que ter muito cuidado, porque Jesus sabia que Judas tinha um probleminha com dinheiro, mas era importante a preocupação dele. Aí Jesus fala: põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Olha que interessante, né? Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes, ou seja, Judas, fez a primeira coleta entre os discípulos. Quer dizer, os próprios discípulos tiraram um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, para contribuir com a propagação dos ensinos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários, que é a moeda da época, foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto da sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras da sua túnica, Judas exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus olhou com ternura e retrucou em tom profético, porque Jesus conhecia o coração de Judas. Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Né? Então ele está novamente advertindo Judas aqui. Nunca se deixe levar pela ambição do dinheiro. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.